E aí, Guilherme? Pode começar, que já está gravando já. Muito bom. Então, queria dar boas-vindas a todas as pessoas que, nessa manhã de quinta-feira, 9 horas da manhã, estamos aqui para debater um tema que diz respeito à sociedade como um todo, né? Não é só um tema da saúde, é um tema que diz respeito à vida, né? E de muitas faixas etárias, não só das crianças e dos adolescentes e dos universitários, mas também dos adultos, dos familiares e daqueles que trabalham, né, em todos esses setores, na saúde, na educação, na assistência social, e, enfim, é um tema de grande abrangência nas nossas vidas. Então, queria dar muito boas-vindas às pessoas que acolheram o chamado de estar hoje aqui com a gente. Essas mesas, elas são organizadas pelo projeto de extensão do Instituto de Saúde Coletiva da UF, que é Território e Enfrentamento da Covid-19, integrado ao curso de medicina da UF, na disciplina Trabalho de Campo Supervisionado, e estão aqui com a gente o professor Marcos Curvino e a professora Isabel Domingos. O professor Armando Pires também faz parte da equipe que coordena essa disciplina. Hoje, a gente está com a participação de pessoas convidadas, o professor André Lázaro, né, da UERJ, atual diretor da Fundação Santiliana, e ele foi criador, isso eu gostaria muito de mencionar, criador e gestor da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade do MEC, e eu gosto de citar isso porque é uma secretaria que foi extinta em 2019 pelo atual governo, né, uma secretaria muito responsável por todas as medidas, não só com relação ao ensino das questões afro no Brasil, mas com relação às ações afirmativas e relativas à diversidade. Então, é muito prazer estar com o André Lázaro com a gente hoje aqui, e o André participa de uma frente intersetorial, saúde, educação e assistência social, que tem se debruçado desde 2020 sobre a temática da relação do ensino presencial e as medidas de mitigação para favorecer a frequência à escola. Então, o André Lázaro faz parte de uma frente que tem se ocupado disso, redigido manifestos e diretrizes, participado de seminários. Aliás, vamos realizar um seminário agora no dia 3 de setembro, um seminário que tem esse intuito, o intuito de promover, ampliar essa discussão a respeito das questões relativas à frequência presencial nas escolas e enfrentamento da Covid-19. E a professora Ana Pimentel, da Universidade Federal de São João del Rei, atual secretária de Saúde de Juiz de Fora, estávamos conversando agora há pouco, o quão a posição desafiadora de ser gestor da saúde no momento em que mundialmente estamos enfrentando, digamos assim, a nossa maior crise sanitária do século, né? Então, agradecendo muitíssimo a secretária Ana Pimentel e o professor André Lázaro por estar hoje aqui com a gente. Antes de a gente iniciar o debate, assim, a gente combinou antes que o professor André vai fazer uma abordagem inicial, e não muito longa, para depois a gente poder ouvir a secretária Ana Pimentel e continuar. Então, diferentemente das outras vezes, que a gente fazia uma apresentação mais longa de cada apresentador, a gente vai, dessa vez, dar uma misturada. E aí a Ana Pimentel vai ter a oportunidade também de trazer alguma réplica, incluir alguma questão, e se alguém daqui que está na sala ou do YouTube quiser colocar alguma questão no chat ou abrir o microfone, é só se inscrever e poderá colocar uma questão também. Apenas para iniciar o tema, eu só gostaria de citar alguns elementos, né, para contextualizar a questão para o nosso debate de hoje, que essa questão da frequência presencial nas escolas não só envolve medidas que dizem respeito à vigilância sanitária, à atenção em saúde, ou seja, dizem respeito especificamente a ações
técnicas de responsabilidade sanitária, mas também diz respeito a uma participação da comunidade. Eu estou dizendo isso porque a gente teve, como falei, a gente teve agora, no primeiro semestre, apresentação aqui de algumas ações em saúde que foram feitas por coletivos e associações comunitárias, entre elas a Conexão Saúde, que está sendo ainda uma ação desenvolvida no território da Maré, na favela da Maré, no Rio de Janeiro, que é uma favela que tem 140 mil habitantes, então a gente pode considerar que é um pequeno município, praticamente, o Complexo da Maré, e o Conexão Saúde está sendo uma ação comunitária, uma ação em que a participação da comunidade... Só dei autorização para a Manu entrar na sala. Bem-vinda, Manu. Enfim, participação da comunidade em ações com relação à vigilância, a uma vigilância comunitária da saúde no território, testagem, com apoio, no caso, apoio da Fiocruz, diálogo com diversos coletivos dentro da comunidade, disseminação de medidas de proteção, com participação, inclusive, de jovens. Aqui, algumas pessoas que estão aqui na sala participaram de um outro evento que a gente realizou com a Unicef, em que jovens multiplicadores participaram também de ações comunitárias de enfrentamento da Covid-19. Então, eu estou chamando a atenção, nessa minha rápida introdução, que as questões relativas à frequência presencial na escola diz respeito a ações da saúde, diz respeito ao setor educação, mas também diz respeito a uma vigilância comunitária, uma participação comunitária, né? E que isso acaba sendo uma grande dificuldade para nós, porque a gente acaba, muitas vezes, setorizando a nossa ação, e com isso a gente não potencializa a nossa capacidade de enfrentamento da Covid-19. Eu gostaria também de só lembrar que a gente teve também agora na semana passada, e algumas pessoas que estão na sala participaram comigo também, um encontro com profissionais da saúde que atendem adolescentes na área da atenção psicossocial. É uma enfermeira do Centro de Atenção Psicossocial em Porto Alegre, uma psicóloga de um Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil em Vitória, Espírito Santo, e uma farmacêutica do Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil em São Paulo. Então, a gente fez esse encontro, tem algumas pessoas que estão na sala participaram, e a gente conversou bastante a respeito do impacto da pandemia no público adolescente. E os relatos desses profissionais, tanto em Porto Alegre, quanto em Vitória, quanto em São Paulo, são retratos que demonstram um impacto muito grande com relação à demanda sobre o serviço do Centro de Atenção Psicossocial, mas também com relação, assim, para quem não tem muita familiaridade, esse equipamento de atenção secundária, equipamento de atenção especializada, e que atende os casos, digamos assim, mais graves, né? Então, acontece que os casos mais graves têm se tornado muito, muito, muito frequentes. Então, nesses municípios que eu falei, Porto Alegre, Vitória e São Paulo, né? São metrópoles, né? Então, e muito vinculado ao fechamento das escolas. O fechamento das escolas como a ausência de um espaço de proteção, a ausência de um espaço de convivência, a ausência de uma rotina, a ausência de um espaço de educação, e a gente um aprendizado que estamos tendo como que educação é uma questão de saúde. Então, isso eu gostaria muito, né, de deixar aqui nessa introdução. Deixa eu ver se eu tenho um tempo aqui. Se eu tiver um tempo, eu gostaria de mostrar um estudo
Eu vou mostrar um estudo, vou compartilhar aqui bem rapidamente. É um estudo que foi realizado nos Estados Unidos, ou seja, uma sociedade bem diferente da nossa, e com um sistema público totalmente diferente do nosso, e com relação à educação também. Então, a gente tem que considerar essas diferenças, a gente não pode transpor diretamente. Mas é um estudo que foi realizado com 2.140.000 participantes, um estudo realizado em 50 estados americanos, que começou em 2020 e foi até 2021, até agora, recentemente. O artigo foi publicado pela revista Science, agora de junho. E então eu gostaria de mostrar alguns dados que são muito interessantes para nós, para a gente observar esses dados. Então, eu vou só compartilhar aqui, pode ser que ele seja bom para a nossa discussão de hoje. Alguém me dá sinal quando tiver um sinal sonoro? Tá aparecendo, Eduardo. Tá, obrigado. Então, já vou direto no estudo. Primeiro, assim, aqui, só para a gente ter aqui, Covid-19, variante Delta é agora a mais dominante strain que está se disseminando nas escolas no Reino Unido, né? Então, isso aqui é de junho de 2021, por exemplo, né? Então, ultimamente, aqui, ó, julho de 2021, Brasil. Estados pretendem ampliar ensino remoto para compensar o fechamento das escolas. O ensino remoto, a gente vai poder discutir hoje sobre ensino remoto. Espanha, né? Aqui é a ONU. A ONU produzindo uma plataforma de vigilância com relação à presença de crianças na educação. Espanha, essa aqui é uma revista Nature. Então, protocolos de segurança para a reabertura das escolas na França. Isso é fevereiro de 2021. E aí, o estudo que eu quero mencionar é esse daqui. É um estudo publicado na revista Science, que ele estuda a disseminação, o risco de disseminação em casa, doméstica, a partir da presença nas escolas, das crianças nas escolas. Muito bem. Então, o que eles fizeram? Eles mediram, através de testes positivos. Então, aqui a gente vê, são resultados de teste positivo e uma série de medidas de mitigação. Vamos lá. Uso de máscara por estudante, uso de máscara por professor, restrição à inscrição dos alunos para frequência presencial na escola, espaço extra para ministração para ministrar as aulas, não compartilhamento de materiais pelos estudantes, os mesmos estudantes frequentando a classe, redução do tamanho da classe, screening, daily symptom screening, a vigilância diária de sintomas das crianças, mesmo professor, não atividade extracurricular, fechamento do refeitório, escudo, aquela película, aquele bloqueio colocado na mesa de acrílico nas carteiras, fechamento do playground e aulas em outdoor. Então, são medidas de mitigação. Então, são uma série de medidas de mitigação. Foram medidos testes positivos em quem? Testes positivos nas casas dos alunos. E que alunos? Alunos de todos os graus, do 9, 12, 6, 8, 1, 5 e pré. E part-time, meio período, e full-time, período integral. Então, esse primeiro gráfico eu achei interessante, porque a gente vê aqui, período integral e
período integral e meio período nos testes em casa, testes nas pessoas da casa, domésticos, que têm relação com as crianças, né? Então, veja bem, não apresenta uma diferença. Às vezes, o meio período, como aqui, ó, 91% de teste positivo e 85% de teste positivo em período integral. Então, ser meio período não diminui o risco de transmissão doméstica. Então, eu estou trazendo esse gráfico primeiro para a gente entender isso. Quer dizer, bom, se você reduz a frequência de período integral para meio período, qual seria o resultado na transmissão doméstica? Então, a transmissão doméstica não se reduz se você reduz o período de frequência na escola. Então, achei e olha, isso foi realizado com 2.140.000 participantes dessa pesquisa, e de 2020 até 2021, uma pesquisa longitudinal. E aqui, as mesmas, aqui embaixo, no gráfico de baixo, e de cima também, mas são as mesmas medidas de mitigação. Uso de máscara por estudante, uso de máscara por professor, restrição de inscrição dos alunos e tal. Como interpretar esse quadro de baixo aqui, por exemplo? Essa faixa no meio, entre a tracejada e a linha, está vendo aqui 1.0. Essa faixa diz assim, que esses pontos aqui, né, o verde, sintomas de Covid, vermelho, perda de sabor, olfato e paladar, e aqui em azul, teste positivo. Então, você vê aqui que o que gostaria de chamar a atenção. Aqui é 1.0, significa que denominador e numerador são semelhantes. Então, está tudo mais ou menos em torno do 1.0, né? Não tem muita alteração. E alguns têm até alteração positiva, quero dizer. Favorecem o risco, aumenta o risco de transmissão doméstica. Mas aqui embaixo são os que têm abaixo de 1.0. Então, abaixo de 1.0, a gente vê aqui, ó, Daily Symptom Screen, vigilância diária de sintomas. Quando você tem essa medida de mitigação, tem um efeito bastante interessante aqui, de diminuição, né? Aqui, uso de máscara pelo professor também tem, né? Ainda mais se você considera aqui, ó, sintomas, né? Os sintomas. E aqui, não atividade extracurricular. Então, nesse estudo, essas três, digamos assim, medidas de mitigação têm resultados bastante interessantes. E aqui no gráfico de cima, o que a gente vê? Aqui embaixo são número de intervenções. E quais são as intervenções? Essas. Uso de máscara por estudante, screening dos sintomas diariamente, uso de máscara por professor, desk shields, fechamento do playground, etc. Quando você tem acima de 5, entre 5 e 10, aqui entre 5 e 10, a partir de 7 intervenções, não varia mais. Então, o que eles concluíram? A partir de 7 intervenções simultâneas, o risco de transmissão doméstica não se diferencia da transmissão comunitária que está ocorrendo no município normalmente. Ou seja, fechar ou não fechar a escola, a partir de 7 intervenções neste estudo, nos Estados Unidos, não diferencia. O risco de transmissão doméstica não se diferencia com ou sem frequência na escola. Então, esse estudo eu gostaria de apresentar apenas porque eu acho ele coloca uma série de fatores, né, colocam medidas de mitigação, colocam uma metodologia, medidas de mitigação, inclusive chamando a atenção para algumas medidas que
num estudo quantitativamente bastante extenso, foi significativo lá para eles, né? Na cultura deles, na escola deles. E isso a gente precisa ter muita noção, porque a nossa escola é diferente, a gente precisa sempre guardar essas proporções, senão a gente se confunde, né? Mas a gente pode entender o estudo como eles fizeram e o que aconteceu lá na terra deles, né? Então é isso. Eu gostaria de então passar a palavra para o professor André Lázaro, para a gente tocar para frente a nossa conversa. Muito obrigado. Obrigado, Eduardo. É uma alegria muito grande participar dessa conversa. Fico muito honrado pelo convite. Prazer conhecer, Ana. Bom trabalho para você, boa sorte. Quem já foi gestor público sabe que os desafios são de grande monta e num contexto muito difícil, né? Eu queria começar pelo contexto. É surpreendente como é que o Brasil, nesse momento, é dirigido por uma turba absolutamente indiferente aos direitos da população e disposta mesmo a desorganizar a sociedade brasileira, que está longe de ser uma sociedade organizada do ponto de vista da sua luta por direitos, mas as camadas populares, foi importante, Eduardo, trazer essas notícias, né? Aqui, eu moro no Rio de Janeiro, aqui nas favelas cariocas, o movimento social foi de uma capacidade de trabalho extraordinária, de uma organização muito grande, de uma resistência ativa face aos desgovernos, que durante a pandemia a sua ineficiência cresceu, multiplicou-se, né? E é importante lembrar que a educação é uma atividade, além de todos os seus méritos, do ponto de vista da formação de cidadã, da formação do acesso a conteúdos que vão qualificar para a progressão dos estudos, a educação tem um papel de organização da sociedade. Era muito importante a gente entender isso. A educação no Brasil, organização formal, tá? Não estou falando da informal, a formal. Ela mobiliza 62 milhões de pessoas, pelo menos, diária e diretamente. Eu estou somando aqui professores, professoras, que na educação básica são a maioria, são 80% dos docentes. Então, eu estou somando aqui professoras, professores, estudantes, técnicos das escolas e das faculdades, e também a educação superior. Ora, 62 milhões de pessoas que estão direta e diariamente envolvidas com a educação, isso tem uma capacidade de organizar as rotinas diárias das famílias, organizar as estruturas de deslocamento, é uma potência extraordinária. Então, quando a educação para ou quando ela move todo um mecanismo social de grande complexidade. Então, nesse momento em que a Covid chega no Brasil, a desorganização do combate a ela por parte do poder público nos lançou a todos, como sociedade, para numa situação de extrema fragilidade. Eu não sei vocês, imagino que tenham sofrido de igual maneira, não é um privilégio de ninguém sofrer nesse momento, um peso que todos nós temos que desigualmente suportar, porque uma coisa somos nós de classe média, tendo casa, tendo aonde comer e tendo o que comer. A outra coisa é a população pobre, a população desempregada, a população que vive em condições de vulnerabilidade, em condições de pobreza, para usar uma palavra mais precisa, porque às vezes a gente usa eufemismos que não são dignos de retratar as condições reais de vida da população. Então, a população pobre e empobrecida pela pandemia, ela se viu fragilizada, porque eu custei a entender, mas entendi com clareza uma coisa, Eduardo. Nós criamos instituições para que elas nos protejam e nos defendam. As instituições não estão aí para outro motivo, senão proteger a população, para que nós tenhamos liberdade de agir. Ora, quando as instituições recuam de suas responsabilidades, como foi o caso do Ministério da Educação, foi o caso do Ministério da Saúde, foi o caso da área de Previdência, enfim, as áreas desse governo, e não raro também dos estados, não raro também de estados negacionistas, quando isso ocorre, a população fica muito desguarnecida, muito fragilizada, muita dificuldade de reação. Então, foi muito importante que a Abrasco e outras organizações como a Amped criassem a Frente pela Vida, porque da sociedade civil emerge não apenas uma denúncia
desse desgoverno que tem práticas genocidas contra a população, e eu quero aqui deixar minha referência à questão da população indígena, que está hoje em Brasília, enfrentando novas atividades destrutivas das suas condições de vida. Pois bem, quando a população se sente nessas condições, é a sociedade civil que se organiza e reage. A Frente pela Vida, a meu ver, trouxe esse alento de nos ajudar a pensar como reagir como sociedade, e não individualmente. Então é interessante, Eduardo, a gente reparar que nós estamos também num embate de dois modos de ver a vida. Um modo individualista, que eu chamaria aqui marcado por uma ideologia neoliberal de que cada um se salva sozinho, ou de cada um tem uma liberdade para não fazer coisas que coletivamente são benéficas, e uma outra concepção de mundo de vida, que quer buscar construir na solidariedade respostas a desafios do tamanho que nós estamos vivendo. Você falou muito bem, é a maior crise sanitária dos últimos 100 anos, e a sua cauda, que seus consequências serão muito longas em todas as dimensões da vida. Nós não estamos passando por um momento que daqui a pouco vamos esquecer. É inesquecível o que nós estamos vivendo e deixa marcas profundas em todos nós. Pois bem, nesse contexto, é importante entender o significado desse movimento que gerou o manifesto, né? Ele foi um processo de construção por instituições nacionais, no caso a Abrasco, no caso a ANPED, no caso a rede de assistência, no caso outras instituições da saúde coletiva, e o Eduardo Carron foi um dos que participou ativamente da construção desse documento. Nós nos demos conta de que as respostas à pandemia, elas não podem ser respostas únicas, dirigidas a todo o país, como se o país fosse único. É um país de uma desigualdade extraordinária. É um país, não apenas uma desigualdade sudeste-nordeste, como se tenta caricaturar, mas é uma desigualdade no interior de cada região, no interior de cada estado, no interior de cada cidade. Se eu posso usar uma imagem aqui um pouco forçada, mas verdadeira, a pobreza se fractalizou pelo país. Em cada região do país, em cada aglomerado humano, excetuando as áreas de culturas tradicionais, há uma pobreza que se expande, que se radicaliza. Qual é o papel da educação nesse momento? Então, essa foi a pergunta que nós fizemos no ano passado. Qual é o papel da educação nesse momento? Então, nós partimos de uma premissa: a educação organiza. E ela, portanto, precisa ser um fator de organização da resistência à pandemia e também ao desgoverno. Segunda premissa que nos levou: a educação organiza, e resistir é criar alternativas. Resistir não é se fechar em si próprio. Ao contrário, neste mundo em que uma ideologia neoliberal tenta nos fazer, cada um de nós, um empreendedor, né, é importante que a gente entenda que a nossa articulação como cidadão, a nossa articulação como sociedade é que vai permitir resistir a esses processos genocidas que estão em curso. Então, eu acho que a Frente pela Vida logrou promover uma organização, e essa organização olhou com atenção para a questão da educação, pelas razões que expusemos aqui. A educação organiza. E nós, educadores, temos clareza: a educação é muito mais que o ensino. De alguma maneira, a educação foi reduzida a uma de suas dimensões, que é o ensino. Claro que ensino é vital, mas a educação é mais do que isso. E educação numa sociedade como a brasileira, uma sociedade que tem uma cultura corporal do contato, uma cultura corporal do afeto, para nós a pandemia tem um peso ainda mais grave, porque ela mexe num elemento fundamental da nossa vida escolar em particular, que é a proximidade, que é o contato, que é esse jeito brasileiro, que a alguns agrada, a outros desagrada, mas, de fato, pelo Brasil inteiro onde você vá, você será recebido sempre com contato pessoal, com contato físico. As pessoas vão te abraçar, vão te dar 1, 2, 3 beijos. Eu não sei mais como é que em Minas Gerais dá quantos beijos, aqui no Rio é 2, em São Paulo é 1, em outro lugar é 3, mas repara, na cultura brasileira a dimensão corporal é uma dimensão estruturante do nosso conviver. Ao contrário de outras culturas, você vai aos Estados Unidos, você não toca nas pessoas. No Japão, você não toca nas pessoas. Na Europa, as culturas latinas têm mais essa relação corporal, mas as culturas saxãs são mais distantes do ponto de vista da relação corporal. Então, repara, nós temos aí um conjunto muito singular de desafios a enfrentar. E qual é a resposta que nós procuramos construir a esses desafios? Primeiro, não há resposta simples para problemas dessa complexidade.
Não há solução fácil, não há resposta simples. Então, quem está procurando resposta simples está quase escorregando para um lugar da negação do problema, que o problema é de grande complexidade. É de grande complexidade. Por isso, eu acho que nosso esforço, enquanto grupo do Manifesto, que envolveu muitas inteligências e muitas experiências, procurou apontar para uma questão assim, quais são os princípios que podem orientar a nossa resposta do ponto de vista educacional à pandemia. A primeira é considerar a situação epidemiológica, se ela está em crescimento, se ela está estável, se ela está decrescente. E qual o problema dessa evidência? Não há testes. Não há teste. E foi importante o Caron trazer essa pesquisa. O Brasil não faz teste. O Ministério da Saúde deixou apodrecer testes. Repara, é uma estratégia, do ponto de vista do Ministério da Saúde, é uma estratégia de não enfrentar a pandemia do ponto de vista das orientações da Organização Mundial de Saúde e deixar que a população adoeça. Isso foi uma estratégia. Isso está sendo evidente do ponto de vista da CPI e espero que os responsáveis por essas decisões sejam duramente penalizados diante da justiça, porque não é aceitável empurrar um país para a pandemia e empurrá-lo à morte, como a gente está fazendo, como tem sido feito no Brasil pelas autoridades responsáveis pelo combate. Então, a situação epidemiológica é a primeira variável a considerar. É incontornável essa variável, é incontornável. Segunda questão é pensar o território. O que está acontecendo em cada lugar? Aí vai ser bom ouvir a Ana, porque ela conhece a sua cidade, pode nos falar um pouco sobre como está sendo pensado isso. Mas a questão do território é fundamental. Tanto pelo risco da contaminação, quanto pela demanda por espaços escolares. Essas duas variáveis, talvez elas caminhem juntas em muitos territórios. Elevada demanda por um espaço comunitário, por várias razões, que voltarei a elas, e, ao mesmo tempo, uma elevada taxa de transmissão comunitária. Muitos desafios. Então, a primeira questão é a situação epidemiológica, a segunda questão é a territorialidade. A terceira questão é o problema que também Caron trouxe para nós, que é a especificidade. As pessoas não são iguais, as condições sociais não são iguais, as idades não são iguais, as demandas por espaço coletivo não são iguais. Se os adolescentes sofrem, as crianças também sofrem. As crianças pequenas, há vários indicadores de regressão na vida de certas crianças. Se imagina, uma criança de 4 anos passou um ano isolada em casa, é um quarto de sua vida. É um momento fundamental da sua estruturação. Então, considerar as especificidades pelos níveis de ensino é outro critério. E, por fim, pensar a equidade. Por exemplo, é importante lembrar isso. Não são apenas os estudantes que vivem em situação de dramaticidade, são também os professores e professoras. Eu queria voltar ao tema das 80% de mulheres que compõem a força de trabalho docente no Brasil na educação básica. A cultura brasileira doméstica é uma cultura machista, é uma cultura fortemente machista, e que se imagina que tarefa masculina é da porta da rua para fora. Da porta para a rua para dentro tem o velho e horroroso mito do descanso do guerreiro. É como se ele não precisasse se preocupar com mais nada na vida doméstica, que isso cabe às mulheres. Ora, no momento em que a força de trabalho feminina é altamente ativa, e particularmente na educação, as mulheres passaram a viver uma sobrecarga enorme, porque são donas de casa, são mães, são professoras, precisam gerenciar um conjunto de atividades muito grande. Então, quando a gente pede para falar de equidade, a gente quer falar também de gênero. A gente quer falar dos territórios rurais, cujo acesso à educação remota é precaríssimo, para não falar das periferias urbanas. Eu sou do Rio de Janeiro e aqui tem um elemento brutal, que é a violência policial, a violência do tráfico e a violência da milícia nas favelas. Morre uma população jovem negra por assassinato. A escola poderia ajudar de alguma maneira? Então, essas questões todas nos levaram a pensar que é preciso enfrentar a pandemia do ponto de vista educacional, mas enfrentar com uma resposta que seja criando alternativas, criando soluções, mas elas não podem se dar fora das dimensões da situação epidemiológica, considerando a questão do território, e aí isso nos empurra para uma questão fundamental. A educação tem um conceito, e eu caminho para finalizar com isso, a educação tem um conceito constitucional chamado gestão democrática. O que é a gestão democrática? É que a escola é um equipamento público. A escola não é equipamento municipal, estadual ou federal, é um equipamento público. Eu li recentemente, Eduardo, um texto do Paulo Freire muito bonito,
quando ele se apresentava como secretário de Educação da prefeita Erundina, em São Paulo. Então, ele falava do que ele sonhava para a escola pública paulistana. E dizia, a escola pública tem que ser um centro de reflexão, um centro de acolhimento das camadas populares, para que ali pensem o seu cotidiano, reflitam suas experiências e construam o seu futuro. Então, eu acho que nós deveríamos buscar informações seguras para construir um ambiente de debate e diálogo que seja comunitário, em que haja participação comunitária, em que haja essa apropriação do espaço público, e aí tomar decisões. E, por fim, e esse é realmente o último argumento, eu acho que a questão central que precisa ser enfrentada é a construção de relações de confiança. Não será lendo protocolos que nós vamos resolver esse problema. Protocolos há muitos, que bom que há muitos. Podemos confrontar, podemos fazer seleções alternativas. Você nos traz há pouco, Carrão, essa visão das 10 medidas, todos os protocolos recomendam, mas nós temos relações de confiança entre os atores, entre as famílias, as escolas, os docentes, os profissionais, para juntos tomarmos a decisão, para juntos vistoriarmos as escolas e dizer, não, essa escola tem condições de abrir, ao menos para acolher em espaço aberto as crianças que demandam espaço aberto. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, se as escolas pudessem abrir, por exemplo, eu fui dar uma olhada no censo de Juiz de Fora, 48% das escolas de Juiz de Fora têm quadras esportivas. Será que não é possível fazer alguma atividade? E, por fim, volta ao argumento inicial. Educação é mais do que ensino. Nós não temos que agora ficar nos preocupando com conteúdos que a vida vai repor. Nós temos que nos preocupar em acolher as pessoas, construir relações de confiança, para que a retomada das atividades escolares não seja uma repetição de uma cartilha de conteúdos alheios ao drama profundo que a sociedade vive. Então, eu fico muito contente de poder conversar com vocês, uma área de saúde que pensa esses desafios, e meus cumprimentos à Ana, reforço isso, é um momento muito duro, parabéns pela sua coragem, sua disposição, Ana, de enfrentar essa situação. Muito obrigado, Eduardo. Muito obrigado, André. Ana, então, agora o André já passou a bola para você. Vamos em frente. Bom, pessoal, primeiro queria desejar um bom dia, uma boa conversa para a gente aqui. Quero agradecer ao convite do Eduardo e também dizer da minha alegria de estar aqui com o Marcos e a Isabel, e a gente poder também trocar as nossas experiências, as leituras que a gente tem, e agradecer também ao André. Eles não estão vendo problema na sua conexão. Que sempre tem colocações muito pertinentes, e com essa introdução, que é uma introdução que também é um brinde para a gente, né? Para a gente abrir as nossas reflexões. Então, obrigada também ao André. André, para eu começar a te respondendo uma questão, em Minas a gente dá um beijo e um abraço. Então, você imagina o dilema. Além do beijo, tem um abraço. Eu imagino que é viver 2 anos de pandemia sem beijo e sem abraço. É um desafio grande, né? E na Secretaria de Saúde, que é a expressão do SUS, é o espelho do SUS, a gente abraça mais forte, porque tem essa característica. Então, a gente viver esses momentos assépticos, assim, higienizadores, eles são bem desafiadores para a gente. Mas, então, assim, eu queria trazer algumas questões, também a título de reflexão, vou falar um pouco de como a gente tem pensado. Aqui em Juiz de Fora, a gente tem pensado e agido, mas, assim, obviamente, eu não vou conseguir esgotar, porque apesar da gente estar só há 8 meses, 7, na verdade, parece que tem 7 anos, então, e é um processo de constante aprendizado também, a gente fazer a gestão nesse momento. Vou trazer algumas questões e depois também a gente segue conversando. A primeira, que para nós é muito importante, ela é um solo, um pressuposto, uma forma da gente iniciar a nossa gestão, tem a ver com a leitura que a gente tem também das respostas à pandemia. Porque, ao fim e ao cabo, quando a gente começa a gestão nesse momento, o fator mais forte, que é a maior crise sanitária que as nossas gerações viventes passaram. Vocês já mencionaram isso, eu estou repetindo porque, de fato, ela é o pressuposto mais forte.
E quando a gente faz uma avaliação das respostas que são as respostas dominantes à pandemia hoje no Brasil, são duas respostas igualmente autoritárias no nosso entendimento. Uma resposta que, se a gente pode dizer que é a negacionista, eu não acho que esse é o melhor termo, mas é o termo que ficou mais conhecido, que é a estratégia de manutenção constante da pandemia, ou seja, de manter a pandemia o tempo todo, é não acreditar que era possível viver sem a pandemia, que é a resposta produzida hoje pelo governo federal. Ela é, digamos assim, a resposta que o governo federal o tempo todo insistiu. Por exemplo, no interior de Minas Gerais, vários municípios aprovaram kit Covid. Foi uma orientação do governo federal. Não é que o governo federal não tenha respondido, ele respondeu dessa maneira, ele coordenou dessa maneira a resposta à pandemia. E, enfim, com todo o conjunto também de desinformações que produzem uma confusão na população mesmo, né? Dizer que não é necessário o uso de máscara. Eu não vou me alongar nisso, porque todos nós que estamos aqui já sabemos, mas essa é uma das respostas dominantes, que é uma resposta autoritária. Mas tem uma segunda resposta que para a gente também é igualmente autoritária, é uma resposta que atribui à ciência, que é uma ciência, assim, que é uma ciência também asséptica, uma ciência que paira acima de todos, que é uma ciência, se é que a gente pode dizer assim, positivista, mas que ela que é uma ciência que fala por tudo e que não responde também. Aquela campanha do Fique em Casa é a grande, digamos assim, versão desse tipo de resposta, que no nosso entendimento também é uma resposta autoritária, porque ela está descolada da vida social, ela está descolada da dinâmica que é a dinâmica da cidade, ela está descolada do que é a característica do nosso país, de uma desigualdade muito forte. Então, é de não entender a complexidade que a complexidade de uma pandemia coloca na vida da cidade. Então, essas duas respostas dominantes, a gente tinha uma leitura muito precisa sobre ela quando a gente começou a gestão, ou seja, nós precisávamos produzir uma resposta à pandemia que era uma resposta que entendia e que lidava com os seus diversos efeitos, que são efeitos perversos e são efeitos que eles intensificam a desigualdade característica do nosso país. Então, tem dimensões econômicas muito fortes a situação da pandemia, ela tem dimensões, por óbvio, que é o que a gente se sente mais à vontade de falar, porque eu sou secretária de saúde, então é o tema que a gente aqui, né, dialoga, mas, enfim, os efeitos na área de saúde, eles são intensos, tanto com relação ao sistema de saúde, mas para a vida das pessoas individual e para a vida coletiva. O Eduardo mencionou a questão de saúde mental dos adolescentes, mas saúde mental hoje é um dilema para toda a cidade. Uma outra questão que é fortíssima, o aumento das crises hipertensivas. Enfim, a gente tem os efeitos de saúde, em mais diversos aspectos da pandemia, são culturais, e a gente aqui vai abordar um pouco, apesar de não ser minha área, eu vou falar um pouco sobre educação, mas a parte da saúde, porque é o terreno, digamos assim, que eu tenho condições um pouco de interagir. E então, assim, mas o efeito mais perverso, que é a mortalidade pela Covid. Nós não podemos minimizar, e todas as vezes que a gente for falar sobre Covid, que o principal efeito da perversidade, no nosso entendimento, que é fruto dessas respostas autoritárias, é a alta mortalidade pela Covid no Brasil. Nós perdemos muitas vidas, e qualquer debate que a gente vai fazer, ele precisa partir dessa localização, ou seja, nós perdemos vidas que poderiam não ter sido perdidas, se as respostas tivessem sido coordenadas, enfim, sejadas, amalgamadas, porque todos nós também entendemos que o papel do Estado, ele pode ser pensado de uma outra maneira. O Estado poderia ter coordenado de uma maneira mais colaborativa a sociedade como um todo, enfim, o Eduardo chegou a falar um pouco sobre isso, papel das comunidades,
não é que a gente atribuísse tudo ao governo federal, mas um papel significativo, né, importante. Então, assim, para a gente, o primeiro sentido foi acreditar na democracia, no debate público, entender os diversos efeitos e, sim, ouvir os atores envolvidos e engajá-los na resposta à pandemia. Então, é aquele pressuposto básico da origem do Sistema Único de Saúde que a gente aprende na primeira aula de SUS. Saúde é democracia. E é por isso que a gente constituiu o Sistema Único de Saúde como como o maior sistema de saúde do mundo. Então, nós partimos desse pressuposto para pensar as nossas respostas à pandemia como um todo, e pensando nas respostas à pandemia como um todo, obviamente, a educação entra como um aspecto central. Eu peço desculpas que eu estou partindo da pandemia como um todo, gente, não pela educação, porque pelo fato dessa ser a maneira como eu entro nessa discussão. Então, enfim, e nesse sentido, as respostas, obviamente, não são únicas, o Eduardo e o André trouxeram isso, nós temos um país heterogêneo, nós temos cidades heterogêneas, nós temos várias cidades dentro de uma cidade. Aqui nós somos uma cidade de aproximadamente 600 mil habitantes, mas, ao mesmo tempo, também é importante dizer que, pela característica da nossa organização federativa, a institucionalização das nossas políticas de saúde e educação, ela pressupõe um arranjo federativo que existem atribuições específicas para cada ente da federação. E na ausência ou na delimitação do governo federal e do estadual de um processo de desinstitucionalização, porque, ao fim, eu entendo que o governo federal optou por uma desinstitucionalização do SUS nesse processo muito perverso. Aos municípios, restou todos os dilemas e dramas sociais, políticos, econômicos e as tensões sociais. O André falou sobre isso no começo do processo de imunização, em um debate que eu participei, eu falei que, para mim, o começo ali da imunização, ele mostrava de maneira muito perversa a face mais cruel do neoliberalismo, porque eram grupos prioritários brigando com grupos prioritários pela escassez, ou seja, se a gente pode dizer assim, pessoas em situação, as pessoas que mais estão submetidas às mazelas desse processo da pandemia, brigando entre si, todas igualmente sujeitos de direitos, porque para nós, município, queríamos imunizar todas as pessoas, e a gente lidando com essa questão, ou seja, de quem é grupo prioritário, né? Então, assim, e as escolhas dos grupos prioritários foram muito complicadas, porque se a gente considerar, por exemplo, os trabalhadores em situação de maior informalidade e precariedade nesse momento, não entraram como grupo prioritário, e são pessoas também que precisavam, porque são pessoas que ficaram em trabalhos que também foram mantidos durante a situação da pandemia como um todo. Então, bancários também, que até são formais, mas não entraram como grupo prioritários, ou seja, era a expressão máxima da luta, de uma luta pela sobrevivência, que é justa, é digna. Nós defendemos a vida de todas as pessoas e a vacina era a nossa esperança. Então, foi um dilema para o município, porque o processo de imunização ele não foi coordenado nacionalmente, ter que lidar com essa busca. E aí eu quero dizer assim, foi muito interessante ver que a nossa sociedade, se a gente teve duas respostas autoritárias, dominantes, por outro lado, a sociedade que pulsa, aquela que vive, aquela que está lutando pela sua sobrevivência no dia a dia, e aquela que vem pressionar os gestores municipais, ela não buscava o que essas respostas autoritárias propunham. A população queria vacina, felizmente, queria vacina, estava defendendo e buscando seus direitos. Então, se a gente tem uma resposta dominante autoritária por parte dos de cima, digamos assim, a população, por outro lado, está lutando pelos seus direitos, e isso, a população estava lutando por vacina, estava querendo, né, acesso a mais direitos,
E isso é importante também para nos dar esperança e a gente pensar no nosso futuro também, na perspectiva nossa de futuro, de país, de construção de laços de solidariedade. Então, assim, como para a gente pensar no nossa conversa aqui hoje, mais especificamente, o tempo todo que a gente pensava no nosso processo de retomada das atividades presenciais, a gente pensava o tempo todo assim, primeiro, a produção da escola, né? E aí o André trouxe esses deslizamentos dessas discussões, que eu não vou me alongar porque não é minha área, mas é isso. Mas a gente tem que aprofundar o que é a escola, o que é o processo ensino-aprendizagem, o que, enfim, é a educação como um todo, que são discussões todas muito complexas. Mas a gente pensou primeiro a escola como espaço de construção de solidariedade, de laços, Então, para a gente, por exemplo, uma iniciativa que foi muito importante foi a distribuição de alimentos nas escolas, porque ela é uma produção pedagógica, solidária, de laço com as famílias, e a gente fez isso. As escolas foram abertas para a distribuição de alimentos. E isso, para a gente, é processo de ensino-aprendizagem também, né? A gente pensando nesses vários sentidos e pensando que a pandemia vai deixar mesmo muitos ainda efeitos de longo prazo, a gente tem que potencializar o espaço da escola nos seus sentidos mais amplos. Então, essa foi uma reflexão que nós fizemos. Ao mesmo tempo, a produção dos protocolos sanitários foi feita de maneira colaborativa com as escolas. Não é um protocolo que a gente faz aqui em cima e que distribui e que ninguém... Não, é conversando inclusive com as pessoas da limpeza. As conversas com as mulheres da limpeza foram interessantíssimas. Aí a gente ouviu, porque também é um processo de acolhimento, né? Então a gente ouviu dúvidas, angústias, a gente interagiu com essas questões. E esse processo, ele é contínuo, né? A gente continua fazendo esse processo. A visita nas escolas, então, a nossa vigilância sanitária não foi lá na escola para fazer uma inspeção. Ela foi lá para dialogar, para conversar, para interagir, para enxergar quais são os desafios que estão ali, em ato. E a partir desses desafios, a gente produzindo que escola é essa que nós agora vamos construir? Que escola é essa agora que nós vamos produzir a partir desse desafio da pandemia, que é um desafio comum? E fazer isso é insistir que o processo de retomada das aulas presenciais, ele é uma parte, mas ele não é o todo, ele é uma parte, ele é um processo de construção. Chegar às atividades presenciais escolares é fundamental? Mas ele tem o seu tempo. Acreditar na vida democrática é acreditar que os atores, a comunidade escolar, ela é importante. A retomada das atividades presenciais não pode ser só um conjunto de indicadores epidemiológicos que falam assim, a partir de hoje, as escolas privadas podem abrir, porque elas estão com as janelas todas prontas, e as públicas não. Então, uma outra questão que nós fizemos primeiro, é um processo, o processo é dialogado com a comunidade escolar, ele é educativo para nós da saúde, para as escolas, para as merendeiras, para as mulheres da limpeza, para as professoras, para as diretoras, e ao mesmo tempo, para as famílias, e ao mesmo tempo, ele é um processo que também não pode produzir desigualdade. Então, para a gente, vai abrir a privada e a pública junto nas atividades presenciais. Também E uma outra questão desse processo, entendendo mesmo como um processo, é acreditar muito no Conselho Municipal de Educação. Então, nós temos feito as discussões todas no Conselho Municipal de Educação e criamos também um GT, que é um GT de educação, que faz debates públicos sobre isso. A nossa resposta à pandemia como um todo, e nesse caso a educação também é decisiva, de muito debate público sobre a pandemia, muito mesmo. Nós fizemos isso na definição das faixas lá no começo, enfim, nós não achamos que essa resposta é a resposta simples, mas ela também não é pautada só por indicadores, ela tem que ouvir os diversos atores, setores que estão engajados nessas discussões. Então, enfim,
a gente tem feito isso, vários processos, então tem o GT de Educação, tem o Conselho Municipal de Educação, nós temos uma instância de dentro do governo que a gente debate também, e tem sido interessantíssimo, inclusive acho que ficarão construções sólidas para o futuro, desse aprendizado intersetorial para a gente como gestão, porque esse é um aprendizado, a gente estava muito acostumado a fazer as coisas nas áreas, né, a gestão pública, ela sobretudo pelo financiamento, que é dos recursos federais, que é vinculado para políticas muito separadas por caixinhas, nós estamos aprendendo com a pandemia a fazer uma política intersetorial, que é um desafio grande, e nesse aspecto, a relação da saúde e da educação, eu e a secretária de Educação, a gente conversa muito sobre isso, as nossas áreas não serão as mesmas depois da pandemia, e ao mesmo tempo, existem outras respostas que, digamos assim, elas ultrapassam a área tradicional da educação, mas ela nos permite a pensar no processo de ensino-aprendizagem, que também foi muito interessante, a gente que tem mais a ver com a assistência social. Então, nós construímos uma casa de acolhimento, né, aqui para população em situação de rua, que foi muito interessante, na época do frio, porque aí também a gente precisa entender que a pandemia, ela é o adoecimento pela Covid, é seu contexto, a sua interface, as questões. Então, por exemplo, na época do frio, nós produzimos respostas muito contundentes, a gente chamou a cidade para esses laços de solidariedade. Então, as nossas casas de acolhimento tiveram um engajamento muito forte de setores da cidade que foram lá e participaram de todo o processo, seja cozinhando, seja limpando. Foi um diálogo do município, da gestão municipal, mas com a cidade, que foi junto, assim, as pessoas foram cozinhar com a gente dentro, né, dessas casas que a gente produziu. E a gente também teve outras respostas, como também aluguel social, enfim, que tudo isso também, no nosso entendimento, é um diálogo com a cidade, da possibilidade da gente passar por esse momento de pandemia, acreditando que é possível a construção de uma cidade em que nós nos fundemos por dois pressupostos que são mais fortes, aí eu concluo também, para não me alongar demais, que eu já falei, mas que é possível, sim, produzir solidariedade social em momentos de crise como a gente vive, e de que é possível, sim, a gente produzir respostas com diálogo público, que não sejam respostas sustentadas só em indicadores, mas que sejam respostas que se sustentam em debates públicos, que vão se fortalecendo e se consolidando como iniciativas para produzir uma outra vida na cidade. Enfim, é tudo muito dilema, a gente está aprendendo muito, mas é isso, um pouco, gente. Muito obrigado, Ana. É muito bom quando alguém traz, né, a experiência, né, a experiência do dia a dia de como poder inventar, né? Tem um trabalho de invenção com o coletivo, com parceiros, com outros setores, e eu acho isso muitíssimo importante, assim, para alimentar a conversa nossa aqui. Antes de passar para o André, eu queria lembrar duas coisas. Eu vou colocar aqui no chat um link para que vocês possam, todo mundo, lá no YouTube também, validar o nosso encontro, a presença do encontro. Então, essa é a primeira coisa, para a gente simplesmente clicar, colocar o nome para fazer a validação do nosso encontro, que a gente realmente nos reunimos, além de estar aqui a nossa telinha, temos quem é que está, então coloca o e-mail, o nome, etc. E a segunda, que, enfim, que tem eu queria só acrescentar uma coisa um detalhe, que tem a ver com, né, a gente está trabalhando num debate aqui, educação e saúde, mas que tem um aspecto formal, digamos assim, da escolaridade, da escola, né, da educação formal, e da saúde, que, enfim, tem uma responsabilidade sanitária, tem conhecimentos técnicos e tal. A gente está dialogando que a gente precisa extrapolar essas bordas, né, e de modo que a gente possa amplificar a nossa potência, tanto enquanto educação,
quanto a nossa potência de saúde, né, de produzir saúde e vida, né? Então, eu acho que esse sentido está muito, muito interessante. E tem uma questão muito, muito interessante na saúde, que é a educação em saúde, né? E a educação em saúde, às vezes, é muito pensada enquanto algo, como a Ana falou, né? Que você, enfim, tem os profissionais, eles orientam, os profissionais ensinam como que se deve se alimentar, como a gente deve se comportar, como a gente deve se higienizar, como a gente deve viver, né? Tomar remédio, essas coisas. Mas tem um aspecto da educação em saúde que é exatamente esse diálogo que a Ana está comentando. É um diálogo, uma construção dialógica em que não é somente a de ouvir o outro saber pronto, mesmo que seja um saber tradicional, mesmo que seja um saber do outro, mas muitas vezes é uma construção mesmo de saberes, é uma invenção de novos saberes. E a gente está vivendo uma situação atual em que o novo está dado para nós. Então, saberes novos precisam ser construídos. Então, a partir das nossas múltiplas experiências, né? Então, assim, eu só estava chamando a atenção para isso, que tem um aspecto da educação em saúde, que é um aspecto participativo, um aspecto construtivista, um aspecto comunitário, e que produz novos saberes, novas maneiras, e que isso tem a ver com aquilo que o André colocou. Isso diz respeito a singularidades de cada território, de cada modos de existência que estão sendo praticados, com práticas na vida. Então isso eu queria colocar. André, você gostaria de continuar a nossa conversa? Com certeza, e agradecer muito a Ana, que eu acho que ela nos deu um panorama muito rico da complexidade das decisões desse momento, né? E, ao mesmo tempo, ela enfatizou a urgência de agir. Então, eu acho que essa combinação de complexidade de conjuntura e urgência da ação é que nos empurra para decisões de natureza política. É inevitável que a política venha na frente, né? Se eu estou pensando na política como uma arte do bem comum, uma arte que vai cuidar daquilo que interessa a todos, né? Desse nosso patrimônio comum, a política tem que vir na frente. E o que é política, nesse caso aqui, eu acho que ela nos orienta. É um tema que a Ana trouxe. Talvez a gente esteja aprendendo, no meio do tiroteio, como estabelecer articulações intersetoriais mais consequentes, mais atuantes, mais organizadas, né? De fato, a fragmentação das políticas públicas é um desafio extraordinário. Eu tive a honra de trabalhar no MEC, e o Eduardo lembrou, e agradeço a lembrança, e era um desafio para a gente pensar como você faz uma ação intersetorial que seja eficaz nos territórios, né? Como você, por exemplo, reúne o debate sobre o direito à educação com o debate da questão ambiental, como você associa a questão que, nesse caso, acho que avançamos bastante, que foi saúde na escola, né? Um programa que conseguiu, de alguma maneira, levar à escola um debate sobre saúde, pensar as questões dos desafios das juventudes também, né? Na saúde da escola, também uma articulação complexa da educação com os esportes. Houve um programa Segundo Tempo que tentou essa articulação funcional em alguns lugares. O desafio imenso da educação com a cultura, lembrar o Cultura Viva, que procurou trazer para dentro da escola os pontos de cultura, esse diálogo com a educação. Então, eu estou lembrando aqui de algumas iniciativas ocorridas nos governos anterior ao golpe que derrubou a presidenta Dilma, e essas iniciativas, elas eram esforços orientados para uma ação intersetorial nos territórios, mas ainda com muitos desafios e muitas aprendizagens. Porque é inegável que há uma questão política, no sentido de que o sistema político brasileiro ele incentiva muito mais a competição entre os atores políticos do que cooperação. Então, no interior do mesmo governo, um governo nacional, um governo estadual, ou mesmo um governo municipal, não raro correntes políticas se confrontam e preferem não articulação em torno de objetivos comuns, mas manter suas identidades políticas e visuais
nas suas ações, para que sejam visíveis e já pensando em processos posteriores de eleição. Então, a pandemia talvez tenha nos imposto uma duríssima lição, né? Que ou a gente se reúne, se articula e trabalha a partir de princípios comuns, ou seremos derrotados, né? Eu acho que a pandemia, ela gritou no nosso rosto essa questão. Ou a gente, como sociedade, se articula em defesa do bem comum, ou nós seremos destruídos por essa sanha neoliberal que quer, de fato, desorganizar as formas de resistência da sociedade brasileira, que já eram precárias, mas uma resistência contra os processos de dilapidação do patrimônio. Nós não estamos lidando com um negacionismo abstrato. Eu acho que a Ana tem toda a razão, né? Era um projeto. Eu não sei o quanto de roubo tem no projeto, ou se tem, mas a CPI vai apurar isso. Mas, independentemente, porque a morte de 600 pessoas é pior do que qualquer roubo. As pessoas, numa cultura muito, muito ingênua, muito mediatizada, tem corrupção, é um problema. E as 600 mil mortes não são um problema suficiente que nos mobilize para agir, mas essa mentalidade, eu acho que nos foi incutida pelo lavajatismo nos anos anteriores, né, de que a corrupção era o grande problema do Brasil e não a desigualdade, e não a apropriação pelo grande capital dos patrimônios nacionais, como a água, como as florestas, né? Essas questões são as questões graves do Brasil. Claro que a corrupção existe, mas ela é um instrumento para realizar essas coisas. Ela em si, ela é um mecanismo por meio do qual se apurar, é preciso apurar com clareza, mas como existe um orçamento secreto e o Congresso vota 5 PLs contra a preservação ambiental, contra os direitos indígenas, enfim, há muito dinheiro circulando, mas o dinheiro é, no caso, um instrumento para mais poder, mais dinheiro, mesmo que seja à custa de vidas, como estamos vendo aqui. Então, isso nos coloca desafios políticos de imensa gravidade, né? O primeiro deles, creio eu, é essa articulação, e a Ana relata processos ricos. Eu tenho certeza que em várias cidades brasileiras, principalmente aquelas dirigidas por pessoas como a nossa prefeita, a professora Margarida, que eu admiro muito pelo trabalho que tem feito no Congresso Nacional, em muitas cidades brasileiras há esse movimento local de articulação, que não tem a visibilidade que nós desejamos, mas ele existe, ele é real, ele é forte, ele mobiliza e ele resiste. Mas eu queria tocar aqui alguns desafios que eu acho que a gente precisa pensar, né? Um desafio é esse, é o desafio político, que implica em fortalecer as instituições, fortalecer as organizações, denunciar as tentativas de desinstitucionalização, como estamos vendo atualmente, em vários níveis da vida brasileira. Isso é importante, e aí as pessoas que estão à frente das organizações se articulem. E acho que isso está acontecendo. É claro, algumas pessoas comemoram hoje o manifesto do agronegócio pela democracia. Ok, bem-vindos. Nós estamos na rua há muitos anos falando isso, né? Que bom que se somaram agora àquilo que as ruas gritam desde o ano passado, mesmo durante a pandemia, gritamos, né? É preciso resistir a essa destruição das regras de convivência e do arcabouço institucional brasileiro. Em segundo lugar, há desafios pedagógicos. Ana, eu trabalho na Fundação Santillana, que me dá muito orgulho. A Fundação produz um conjunto grande de publicações para acesso gratuito e download, publicações por grandes intelectuais, pelo Conselho Nacional de Educação, publicações muito críticas e material muito rico. Há uma publicação que eu particularmente recomendo muito, que é o Anuário Brasileiro de Educação Básica 2021, que traz todos os dados da educação brasileira organizados em torno das metas do Plano Nacional de Educação. Então, ali a gente vai ver meta por meta do plano, as 20 metas do plano, em cada uma delas como está a equidade, como está a desigualdade de território, como está a desigualdade racial, né? Nós falamos pouco do racismo hoje, vejo que a maioria dos que estão aqui somos brancos, né? Isso significa que isso seja lido por nós como um sintoma, né? Há um processo de exclusão da população negra brutal dos meios de poder e de autoridade, e da formação universitária, mesmo após a lei de cotas. Então é importante que a gente tenha clareza de que a pandemia não atinge a todos igualmente, a população negra tem sido a população mais penalizada. Então também isso é um desafio extraordinário de enfrentamento da desigualdade, mas eu queria me ater aqui aos desafios pedagógicos.
Esses desafios pedagógicos, eles me deixam muito apreensivo, porque eu vejo muita tentativa de fazer da educação apenas o ensino de conteúdos previstos na Base Nacional Curricular Comum. Então, como eu dizia, Ana, eu, na Fundação Santillana, desde o ano passado, toda semana eu faço uma live com educadores e educadoras, com professores, professoras, gestores de redes públicas, gestoras de redes públicas, estudantes, enfim, pesquisadores, e tenho a alegria de ter recebido pessoas maravilhosas, desde ex-ministras como a professora Nilma Lino Gomes, uma mineira admirável e querida por todos nós, professor o Henrique Paim, que foi ministro da Educação, até diretores de escola e estudantes. Diretores de escola que participaram de um prêmio de gestão escolar 2020. Então, ali você encontra relatos incríveis de como escolas públicas, e eu me lembro de uma professora de Minas Gerais, uma mulher negra, de uma escola rural, um trabalho extraordinário de acolher os estudantes, não perder contato, de entregar material, nem que seja ela mesma pegasse a moto dela e fosse. Eu não quero fazer disso um heroísmo dos professores, porque os professores estão fartos de serem vistos como heróis. Não somos heróis, somos comprometidos com o direito à educação. É completamente diferente de um gesto heróico individual. É um gesto político, profissional, de compromisso com a educação. Então, um desafio pedagógico é o acolhimento desse estudante numa visão de que a educação transcende a dimensão do ensino. Eu quero insistir muito nisso, porque eu vejo, eu tenho, como eu disse, conversando com muita gente, tem escolas aplicando provas agora, nesta segunda, terceira semana de agosto. Então, os alunos retornaram ou por ensino híbrido, ou alguns presenciais, agora na primeira semana de agosto, e agora tem prova. Aí você se pergunta, vem cá, mas que educação nós estamos pensando? O que é educação? É acompanhar, é ticar conteúdos numa lista? Ou é desenvolver capacidades, inteligência, interpretação do momento? Então, eu acho que nós, educadores, também precisamos fazer dessa terrível experiência que a pandemia nos impõe um momento de aprendizagem e de retomada daquele sentido profundo da educação, que é formar o desenvolvimento das pessoas, prepará-las para a cidadania, para refletir sobre o mundo do trabalho cada vez mais precarizado, cada vez mais destruído pelas reformas trabalhistas, pelos aplicativos que fazem dos indivíduos meros agentes de circulação de capital. A verdade é isso, o que fazem os nossos guerreiros entregadores. A situação muito crítica que o Brasil vive nesse momento. E a educação não pode afundar os olhos no seu próprio umbigo, nas suas próprias trajetórias pré-pandemia, supondo que com isso estão respondendo ao desafio social que nos compete. O desafio mais complexo. Eu acho que tem um esforço grande de enxergar cada território. Será que essa escola aqui pode abrir para acolher os mais pobres nesse momento? Que não tem uma alimentação, não tem sequer quem prepare essa alimentação? Porque voltam as mulheres, as guerreiras que bancam famílias. Então, eu acho que nós, educadores, estamos com um desafio de enorme proporção para fazer frente ao que o tempo nos impõe. E, para completar, nós temos também a questão que a Ana tocou muito propriamente, há uma desorganização da assistência social. Não só pela reforma trabalhista, a reforma da Previdência, que foram muito graves do ponto de vista da garantia de direitos, há um desestímulo. Todas as iniciativas que visam articular a sociedade estão sendo atacadas. E a resposta é porque isso resiste às tentativas de tirania e à brutalidade. Então, nós temos uma tarefa a fazer, que é aprender nessa conjuntura e aprender construindo formas de resistência que são ativas, e são formas de resistência que visam proteger a população. Nós não podemos abrir mão ou podemos ignorar o papel de liderança que temos, involuntária. Somos liderança porque temos nível superior, somos pessoas brancas numa sociedade racista, somos pessoas em lugar de decisão, somos pessoas que participam de debates públicos. Nós temos uma obrigação de contribuir para reagir criativamente face a essa conjuntura. Eu fico contente de estar nesse encontro, porque aqui eu me sinto parte desse esforço de pensar, compreender e buscar alternativas a um quadro muito trágico que nós estamos vivendo. Grande, André. Nossa.
Essa fala é muito histórica, porque a gente sempre tende a centrar a questão da Covid na saúde. E o André vira a mesa e fala assim, opa, a educação, ela está no centro dessa questão aqui agora. Porque enfrentar a Covid sem educação não é possível. Muito bom, maravilha. Muito obrigado, André. Ana, agora, conforme nosso combinado, tua vez de novo. Olha, eu acho, na verdade, o Eduardo, eu não sei se eu teria muito, eu estou aqui inebriada com a fala do André. A gente, nesses momentos, fica pensando como é bom fazer isso pessoalmente, né? Como é bom fazer pessoalmente, porque faz toda a diferença. Mas eu penso que o desafio mesmo, assim, só para nuançar uma questão, porque várias delas me tocaram e provocam a gente também no sentido de continuar refletindo sobre os nossos desafios da gestão da vida na pandemia, também talvez pensar, a pandemia, ela é um efeito muito... É um efeito da sociedade que a gente vive, né? Ou seja, ela foi... pelas relações de exploração do corpo e da terra que essa pandemia surge, não é um todo natural, né? Não é um adoecimento que surgiu descontextualizado, muito pelo contrário, como toda pandemia é. A pandemia epidemias são sempre efeitos das nossas relações sociais, enfim, historicamente muito localizadas. E nesse caso, eu acho que a gente vai precisar pensar mesmo, e isso extrapola muito a vida na cidade, porque isso tem a ver com a vida no planeta, tem a ver com as nossas relações com a Terra, enfim, de como a nossa sociedade tem naturalizado a exploração da Terra e do corpo como algo dado. E se a gente pensar no caso brasileiro, eu lembrei disso porque o André, de maneira muito sofisticadamente irônica, ele colocou a questão do manifesto do agronegócio, e se a gente pensar no nosso lugar como país, como a gente historicamente é colocado nesse papel de extrativismo radical da nossa terra, exploração das vidas dos nossos trabalhadores, a tendência é que outras epidemias continuem assolando a nossa vida. E, enfim, então, a gente vai ter que ter também um posicionamento mais radical, no melhor sentido da palavra, de pensar na nossa vida para a gente lidar com esses dilemas, né? Enfim, porque não é a primeira epidemia desse século, não é a primeira epidemia respiratória, porque as epidemias respiratórias, elas trazem um dilema gigantesco, porque é esse dilema da gente ter que se distanciar socialmente. Isso é um drama muito... Então, enfim, só essa questão da gente, como é que a gente consegue, pensando na lógica das resistências, dos direitos, como é que a gente consegue pensar uma outra forma de viver em sociedade que não nos coloque constantemente em risco de outras epidemias, nós, obviamente, não temos respostas simples, mas nós não podemos abrir mão de fazer essas discussões, porque senão ficaremos, as nossas gerações e as próximas, lidando com efeitos de outras epidemias. Isso é certo, como se não mudarmos o nosso padrão de vida em sociedade, a gente vai continuar tendo que debater as epidemias continuamente. Enfim, é só isso que eu pensei ouvindo a brilhante fala do André aí. Obrigada, André. Ana, você lembrou aí o manifesto do agronegócio e como que, né, tem uma relação, qual é a nossa relação, né, ética com o planeta, com a terra, com o corpo. Você estava colocando essa questão, e com relação ao enfrentamento, né, da pandemia, essa questão da solidariedade social que você frisou na sua primeira fala, né, se referindo ao aprendizado dessa solidariedade social, né, que conversa com essa relação com a terra e com o corpo também, né, e que é uma questão, né, quando a gente fala de aprendizado dessa solidariedade social, tem a ver com esse processo educativo que o André está chamando a atenção, né, qual é o papel da escola, qual é o lugar da escola no território, e o território não só como um espaço, mas como
um processo, né, processo de vida, né, das pessoas, onde nós habitamos, né, a vida que habitamos, né, qual é o lugar da escola nas nossas vidas, né. E eu queria lembrar, assim, queria até fazer um convite para todos que estão aqui nessa sala, que na quinta-feira a gente vai ter a presença aqui de uma diretora de uma escola que ficou aberto, uma escola que ficou aberta, ficou ativa, de 2020 até 2021, continua aberta. E é uma escola em Manaus, uma escola que, aliás, Manaus se, né, notabilizou por ter enfrentado um colapso do sistema hospitalar que provocou uma situação absurda, dramática, em que as pessoas não tinham mais para onde correr, né? Como o André disse, o governo, o desgoverno, abandonou as pessoas à sorte do adoecimento, em que a única alternativa era o hospital, na hora do apuro. E em Manaus, a gente teve que nenhum hospital, não havia uma vaga para quem estivesse necessitando. E essa escola em Manaus se manteve aberta. Se manteve aberta porque, quando iniciou a pandemia e a medida de restrição como medida para redução de risco, o fechamento da escola, a diretora e educadores se preocuparam com algumas famílias, com algumas crianças, e foram visitá-las para saber como elas estavam. E na hora que encontraram essas crianças, essas famílias, as famílias choraram, abraçaram, porque não imaginaram que alguém poderia estar se preocupando com elas, que alguém pudesse estar dando bola para como eles estavam passando. E algumas dessas crianças, e muitas dessas crianças, estavam sem comer, simplesmente. Então, eles decidiram que iam manter a escola aberta, não voluntariamente, mantiveram a escola aberta, e nessa função mais que o André está frisando, do que é de ficar ensinando conteúdos. Então, a gente vai poder, agora na quinta-feira, ouvir essa experiência em que ninguém adoeceu na escola. Então, essa é uma outra questão, que diz respeito a isso que a Ana está frisando, de que as epidemias, as pandemias, elas são uma produção social. E que, de alguma maneira, não tem de modo alguma explicação, mas seria bom a gente ouvir o testemunho das pessoas que virão aqui. Foi 100% de adesão dos educadores, das merendeiras, das faxineiras em manter a escola ativa por essa solidariedade social a qual a Ana estava se referindo, e através de um diálogo, e que não foram as autoridades ali do município que decidiram, as autoridades, ao contrário, decidiram que o sistema estava fechado, né? Então, convido a que venham na quinta-feira, às 9h, a gente terá a continuação dessa conversa, agora com experiências locais, né? Uma delas, essa é a experiência de Manaus. Se alguém quiser ainda se manifestar, de vocês, professor Isabel, professor Marcos, André, ou alguém aqui da sala. Bora, Curvino, pode falar. Agradecer aí as falas dos colegas. É animador, né, saber que tem profissionais que podem ocupar cargos em nível central, em nível mais local, né? Eu acho que isso é um bom exemplo para os nossos estudantes, né, para os ouvintes aí que estão em processo de educação, né, contínua, permanente, no sentido de ter esse compromisso técnico, político, institucional, social, né, e que dão repercussões mais favoráveis, vamos dizer assim, em termos da evolução, né, no caso aqui da pandemia, mas também em relação à questão dos governos, né? A gente falou muito dos desgovernos, né? E lembrando aqui que como foi importante a reação de alguns estados e de alguns municípios, e quando eu falo alguns,
a gente sabe que não foram poucos, né, que, de uma certa forma, reagiram e conseguiram, né, esse mesmo, aqui de Niterói, de Juiz de Fora e tantos outros, né, que apesar de toda uma política intencional, né, que se fala, né, de genocídio, de negativismo, enfim, né, do movimento mesmo anti-vacina, enfim, conseguiu, a duras penas, né, porque vira conta-gotas, né, as vacinas realmente foi um desafio nunca visto. A gente até passou por momentos de não desabastecimento, né, mas assim, de um atraso pequeno em relação à vacina, mas o Programa Nacional de Imunização do Brasil é internacionalmente reconhecido, né, e houve uma política deliberada mesmo, né, de desqualificar, de impedir, de dificultar, isso foi assim o tempo todo, né, então realmente uma tarefa árdua que eu acho que vocês, aí eu estou falando mais em termos do Estado, de estados e municípios, né, que de uma certa forma demonstraram essa resistência e competência também, e um comprometimento, né, com a população, com todos da população, e aí no caso, principalmente os desfavorecidos, né, os mais pobres, que realmente isso se reflete em nível mundial também, em relação à questão das vacinas, né. A gente sabe que o primeiro mundo, vamos dizer assim, né, do ponto de vista de desenvolvimento industrial e mais ricos, tem vacina sobrando, e a Organização Mundial de Saúde lembrando que a África está precisando ter um abastecimento, né, em relação, às vezes nem tem a primeira dose, enfim, né. Então, assim, essa solidariedade local, regional, nacional, mesmo, né, global, é importantíssimo, né, ainda mais se tratando de uma pandemia, né. Então, registrar aqui a contribuição de vocês para o debate, para a continuidade desse trabalho, e também algumas questões polêmicas que vocês levantaram, né, que essa questão da essencialidade dos serviços, né, porque a escola não foi considerada inicialmente um serviço essencial, né. É interessante isso, né, porque tem alguns serviços que já são quase que naturalmente assim considerados, né? Hospitais, até no caso, e corretamente considerado os mercados, né? Para não haver o problema de desabastecimento, né? As pessoas não terem o que comprar, o que comer, enfim, né? Mas a questão da escola também, né? Então, o Eduardo até tem lembrado isso, né? De que de início foi mesmo necessário, nessa tentativa de confinamento, que eu acho que a Ana até lembrou bem, né, de um certo autoritarismo de parte a parte, apesar de haver diferenças de qualidade entre elas, né, e a gente saber que existe o cientificismo, né, também, quer dizer, né, até uma cultuação a uma ciência que é positivista, que é muito numérica, quantitativa, que não considera os afetos, né, e as situações locais, né, de reação mesmo comunitária das pessoas, né, que eu acho que é isso que na saúde a gente, ao longo das décadas, a gente conseguiu desenvolver bem, né? Mostrar que a saúde não é só, né, o bem-estar sócio-psíquico, quer dizer, tem a questão do transporte, né, que interfere, a questão da segurança. Então, eu acho que de uma forma, direta ou indiretamente, vocês tocaram em todos esses pontos, né? Eu acho que seria bom que os alunos mostrassem um pouco, falassem, escrevessem sobre, né, alguma discordância, alguma dúvida, né, apesar do pouco tempo que a gente tem, né, a gente pode recuperar isso depois também, mas agradecer e elogiar, né, as atuações de vocês, que não se faz só nos momentos que vocês tiveram, que nem o André lá no MEC, né, num momento importante, com uma série de iniciativas, né, que foram lembradas, e que algumas está se tentando desmontar, algumas até se conseguiu, né? Então, reconstruir um pouco alguma delas e a gente resistindo, né? A questão da resiliência mesmo também, que todo mundo tem que ter para poder enfrentar esse governo popularesco, né? Porque, enfim, a gente, para não descambar muito para essa parte, mas a importância das iniciativas, tanto locais, comunitárias, né, autônomas, espontâneas,
quanto também de instituições que resistem, né? Então, de secretarias municipais, era para lembrar um pouco, chamar a atenção um pouco disso também. Obrigado. Curvino, obrigado. Alguém, André ou Ana, vocês gostariam de fazer algum comentário? Eu queria só... Sim. Sim, antes agradecer também Ana e André, assim, pelas excelentes falas, né, que nos alentam também, né, diante desse momento aí tão difícil que a sociedade como um todo está passando, né. E assim, eu acho que a fala de vocês me incitaram a pensar também numa fala do André, que foi um pouco assim, no sentido de pensar assim, que a gente precisa sair realmente da mesmice, no sentido assim, a gente precisa ter criatividade para, diante dessas adversidades, pensar quais serão, né, as nossas respostas, a construção de alternativas. A Ana também enfatizou um pouco isso, né, nessa fala de dizer assim, se a gente quer resultados diferentes, se a gente quer, de fato, assim, encontrar possibilidades, né, para a população, a gente precisa realmente pensar nas alternativas, e eu acho que os níveis locais são potentes nesse sentido, né, pensando aí na fala também da Ana lá no início, saúde e democracia, eu acho que o nível local, a participação social, né, a mobilização, ela tem um papel fundamental, né, para a gente pensar aí essa construção, já que a gente vê que, do ponto de vista do governo federal, houve uma ausência, né, e não só uma ausência, mas até uma distorção, no sentido de pensar respostas coordenadas, né, entre estados, municípios, enfim. Então, a gente precisa, acho que, fazer o papel inverso aí de pensar como que o nível local ele se fortalece para, né, assim, enfrentar, né, esses desafios. E aí eu acho que uma outra coisa assim, que me toca muito nessa discussão, que eu queria pontuar, é assim, o quanto essa crise que nós estamos vivendo, né, assim, crise humanitária, crise sanitária, crise política, crise econômica, o quanto ela também nos leva realmente a repensar, né? Assim, então, a repensar, por exemplo, o papel da educação na nossa sociedade, né? Repensar o espaço escolar que, né, assim, vem sendo há tantos anos, né, assim, há algum tempo já, de certa forma, né, vem sendo aí desafios importantes, até mesmo em termos estruturais, vamos dizer assim, de como que estão as condições dos nossos alunos, das nossas salas de aula, dos nossos professores, né? Então, assim, eu acho que agora é um momento justamente para mobilização e para pensar no enfrentamento dessas questões que são também estruturais, né, da nossa sociedade. Então, agradecer muito, acho que vocês me provocaram aí várias reflexões e com certeza também para os nossos alunos, e vamos seguir em frente. Obrigada. Eu queria dar atenção para a fala da Gabriele aqui, porque a Gabriele, ela se coloca, né, como sujeito, dizendo assim, bom, estamos no aguardo, ansiosos por nossa volta ao ensino prático e presencial, considerando que, enfim, estamos aqui numa instituição de ensino que está interditada, estamos numa condição de ensino remoto, e esses estudantes estão privados da relação presencial desde 2020, e que essa é uma situação angustiante. A gente às vezes fala na terceira pessoa, e aqui temos na primeira pessoa, né? Então, a Gabriela, queria agradecer muito a sua colocação discreta e gentil, Gabriele, mas dizendo, bom, nós aqui que estamos assistindo esse debate, nós somos esses estudantes que estão privados da relação presencial na escola já faz há mais de um ano. É isso. Vai lá, André. É muito bom ouvir a fala da Gabriele, né? Porque, de fato, estamos falando sobre nós, né? E acho que a Ana, a quem eu queria agradecer muito a gentileza do comentário, ela colocou um problema que eu acho que é muito importante que a gente se dedique um pouco a ele. A pandemia desorganizou padrões. E desorganizou de uma maneira, assim, surpreendente para nós, né? Nenhum de nós estava, como professor, né? A minha filha é professora também, eu tenho muito orgulho do trabalho dela como professora, e eu vi e vejo o esforço que ela
tem feito para não abandonar seus estudantes, não perder seu vínculo, das maneiras as mais criativas possíveis, como a Isabel comentou, né? Mas a Ana colocou um plano que para mim é central, para nós aqui, que é o que nós estamos aprendendo. De fato, olhando para um desgoverno como esse, a nossa crítica tem que ser feita, mas ela não pode se satisfazer com a crítica. A gente tem que pensar o que nós estamos aprendendo e o que nós podemos fazer para responder aos desafios que nós sentimos como nossos, e acho que a Gabriela foi importante lembrar isso. São nossos, não é um desafio de terceiros, é um desafio nosso, como indivíduo, como sujeitos políticos, como profissionais, né? Então, eu queria comentar 3 ou 4 coisas. Uma delas há um grande movimento chamado a Reviravolta da Escola, que está sendo capitaneado pelo Centro de Referências de Educação Integral, mas reúne iniciativas do Brasil todo, é a reviravolta da escola. Então, ali a gente tem muito o que aprender, né? Nós, pela Fundação Santiliana, participamos de um concurso de gestão escolar 2020, que foi exatamente para receber candidaturas do que foi feito pelas escolas na pandemia. E os relatos são realmente surpreendentes, positivos, encantadores pela coragem das pessoas, pelo compromisso. Eu destacaria o relato de Minas Gerais, que foi, para mim, muito tocante. O segundo ponto que eu acho que a gente está aprendendo, a gente devia dar muito valor a isso, é que surgiram novas vozes no cenário público. A esfera pública, se ela, por um lado, se fragmenta com a internet, com as redes sociais, porque aí as pequenas bolhas criam entre si solidariedades ou ódios, mas, enfim, ficam presas entre si, de todo modo emergiram vozes novas. Vozes da ciência, ora uma ciência autoritária, e foi maravilhoso, Ana, lembrar da ciência autoritária, que ignora outras formas de saber e de cuidar, né? Mas também nós ouvimos vozes da ciência democrática, essa ciência que ajudou a criar o SUS e sabe o valor que ele tem. Ouvimos vozes indígenas, eu queria aqui lembrar um mineiro de grande importância, o Ailton Krenak, que não tem poupado esforços de falar e falar e falar e falar e dizer, olha, vocês estão doidos, cara. No fundo é isso. Ó. O mundo não é um supermercado, como ele disse recentemente, que você vai lá, pega as coisas e alguém repõe. Quem? Alguém quem? Quem, cara pálida? Para usar uma piada velha, né? Quem, cara pálida, vai repor tudo isso? Não há reposição. A outra coisa é a visibilidade de outros sujeitos políticos. Então, eu acho que as comunidades locais, as comunidades de favela, as comunidades de vilas e de bairros, surgiram e são visíveis como sujeitos políticos, né? Mesmo sob o fogo pesado aqui no Rio de Janeiro, várias iniciativas de distribuição de cestas básicas foram interrompidas por ação da polícia. E agora esses sujeitos aparecem. Outra questão muito importante, e acho que correlato a isso, é hoje a presença de pessoas negras no debate público em vários temas. Durante um tempo, Eduardo, eu acompanho isso de perto, só convidava a população negra para falar de racismo, como se o racismo fosse problema deles, e não nosso. Né? É tão absurda essa lógica, chama as pessoas negras para que elas falem de racismo. Não, tem que nos chamar brancos. Nós sabemos o que é branquitude, nós sabemos o que é o narcisismo branco. São desafios que estão postos para nós e acho que a pandemia agravou. E, por fim, a imposição de alternativas. Está claro que temos que ter alternativas civilizatórias. Né? Isso que a Ana levantou, está claro que temos que ter. Eu até procurei aqui, Carol, mas não achei. Logo no ano passado, assim que a pandemia se agravou e se mostrou um problema mundial, o homem que inventou o Fórum de Davos, o Fórum Econômico Mundial, eu esqueci agora o sobrenome dele, Schwab, o sobrenome dele, ele publicou um artigo no Mundo, e aqui saiu pelo jornal Globo, chamado A Grande Virada. Então, o cara que montou o Fórum de Davos, que reúne o PIB mundial, que se concentra brutalmente a cada ano, ele faz um artigo dizendo que a pandemia vai nos impor uma grande virada. E essa virada passa por mais atenção ao que é público e comum, investimentos que visem a questão de maior democracia, maior participação. Eu adoraria que aquilo que ele escreveu lá
viesse se tornando, de fato, uma diretriz para o mundo. Eu sou socialista, não sou exatamente fã do capitalismo, mas, enfim, mas sou um reformista. Eu acho que qualquer medida que, nesse momento, nos ajude a incluir pessoas, a respeitar diferenças e garantir a vida, é bem-vinda, é bem-vinda. Mas eu queria finalizar com um detalhe. O mundo neoliberal nos roubou a dimensão participativa cidadã, para nos deixar ou como produtores correndo atrás da reprodução da vida ou como consumidores. Esse lugar do cidadão, esse lugar de um sujeito que olha o seu mundo e opina sobre ele, nós estamos praticamente sequestrados. Porque você corre atrás da produção, da reprodução da vida, não é nem produção, é reprodução das condições de vida, não morrer. Né? Ou, se você não fizer isso, você não tem como você fazer outras coisas. Mas, ao fazer isso, você acaba só podendo fazer isso. E sendo sequestrado da sua condição de participação e de cidadão. Então, a vida política vira uma vida de consumo. Eu vou consumir candidaturas, eu vou consumir discursos, mas não vou me inserir positivamente naquilo que me diz respeito. E eu acho que o chamado da pandemia é essa. Vamos nos envolver naquilo que é nosso, que nos diz respeito, e, no caso, a nossa escola também. Então, fica esse convite para a gente pensar um jeito da gente ser mais próximo. Eu não posso fechar sem dizer, o risco é elevadíssimo. Qualquer solução hoje tem risco. Não há solução sem risco hoje. Portanto, e aí atendendo a Gabriele, qual é o risco que temos de retomar algumas atividades em espaços abertos para o nosso encontro? Com cuidado, zelo, mas para o nosso encontro. Talvez isso a gente precise pensar com cuidado, com zelo, porque para Bem, André, você está travado no momento, mas a gente captou perfeitamente o seu recado de que, então, trata-se da gente, com todos os riscos que temos, os riscos não vão ser eliminados. É saber como a gente pode trabalhar, lidar, se aproximar, recuar, se desviar, né? A gente poder ter formas de se conduzir, ativas e participativas, compartilhadas, dialogadas, não é? Públicas, como disse um aprendizado público, como disse a Ana Pimentel, né? Então, André, embora você não esteja podendo nos escutar nesse momento, a gente está continuando a sua fala, concordando que, de fato, trata-se da gente poder lidar com os riscos. A gente não tem como eliminar os riscos ou encontrar agora, como a gente tinha uma esperança, não, a vacina ela vai eliminar os riscos, e a gente percebe agora no mundo inteiro que mesmo vacinados a gente vai precisar continuar lidando com os riscos. Então, essa é uma condição que a gente precisa de ter em vista para, ainda mais a Ana, né, gestora, né, que a gente tem a administração dos riscos e como poder estar em conexão com a sociedade para que a gente possa estar operando. André, muito obrigado por ter voltado. A gente simplesmente continuou a sua fala na sua ausência, e a Ana vai falar daqui a pouco, mas se você quiser terminar a sua fala, à vontade. Agradeço aí, acho que concluí. A minha conexão caiu, desculpem, mas caiu outro dia até com a Elza Soares, né? Como ela não é rainha, e caiu com ela, não me sinto tão envergonhado assim, né? Caiu comigo. Obrigado pela atenção aí. Ana. Eduardo, eu queria só agradecer, dizer que foi muito realmente uma honra participar com vocês aqui hoje. É um momento de trocas, de aprendizado, que acabam, assim, qualificando também o nosso sentido da ação, nos engajando mais também, nos motivando para os desafios, porque estar na gestão agora está na linha de frente, né? A gente está na linha de frente, assim, nos vários sentidos. Então, agradecer, dizer também que eu vou precisar sair, porque temos eu tenho uma outra agenda agora, mas é isso, foi muito bom estar com vocês, espero que a gente também tenha outros momentos para a gente continuar conversando aqui sobre esse tema e os vários outros que nós temos também para aprofundar sobre a situação da pandemia. Um abraço bem forte. Um beijo e um abraço.
Um beijo e um abraço. Parabéns, Ana. Parabéns, Ana. Parabéns, coragem, querida. Boa sorte. Gente, acho que a fala da Ana foi maravilhosa para a gente poder encerrar o nosso encontro hoje, agradecendo também a todos nós, a todos, André, Ana, Corvindo, professora Isabel e todas as pessoas presentes na sala, e que a gente possa se encontrar em breve num próximo encontro para continuar esse debate. Boa semana para todos. Nós três ficamos mais um pouquinho. Exato que... Se quiser.